E aí galera que assiste outro canal, Professor Eliana e Emerson de volta na área. Tudo bem com vocês? Quinta-feira maravilhosa, começando essa aula. Quero que vocês abram a apostila porque tem atividade para corrigir, tudo bem? Olha só, já finalizei o sisteminha para vocês me enviarem as atividades, tá? O link está aqui na descrição. Lembrando que você precisa mandar, né? Primeira atividade, manda uma vez as fotos da primeira atividade, depois você manda de novo. Eu ainda criei um detalhe para quando você terminar de enviar a primeira atividade, aparece um link, enviar outra, beleza? Aí você só clica no link, ele volta o formulário no início para você mandar a próxima atividade, tá? Se eu não me engano, com essa de hoje vão ser três atividades a serem enviadas, tudo bem? Então, a atividade de hoje não tem prazo, seria a próxima aula. As duas anteriores, que já devem estar prontas, que inclusive eu já corrigi, você pode me mandar hoje, ok? Então, ó, vamos lá. Correção de atividade, página 22, tá? Hoje nós vamos corrigir essas atividades e vamos falar também sobre fração geratriz, tá? É um tema que a gente estuda lá no 8º ano, chega no primeiro, geral já esqueceu, tá? Então a gente vai recordar esse tema aí. Página 22. Questão número 11. A questão número 11 possui 3 conjuntos e nós devemos fazer uma coisa linda com esses conjuntos. Em primeiro lugar, eu vou desenhar aqui esses 3 conjuntos, tá? O conjunto A, conjunto B, mais ou menos aqui, e conjunto C, mais ou menos aqui. Vou dar nomes para esses conjuntos, A, B e C, tudo bem? O que a atividade está pedindo? A atividade está pedindo para fazer a união de duas partes. A primeira, A interseção com C, menos B, então eu tenho que fazer essa parte, isso aqui inclusive está dentro de parênteses, e eu vou unir isso com B interseção com C menos A, tudo bem? É isso que a gente precisa fazer. Eu vou fazer as duas partes e unir as duas. Em primeiro lugar, deixa eu fazer o A interseção com C, é a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui, fazer a união dessas duas partes bonitas aí. Observe que o conjunto A interseção com C é isso aqui, ó. Olha lá, que eu pintei de verde. Observe que aquele pedacinho verde ali é justamente o pedaço do A e do C que estão encontrando. Só que aí tem um menos B aqui, tá vendo? Esse menos B, eu preciso tirar esse pedacinho do B. Então eu vou tirar esse pedacinho do B. Então A interseção com C menos B fica só esse pedacinho verde. É só isso aqui, tá? Vamos lá para a segunda parte agora. Eu vou unir com B interseção com C. Deixa eu fazer aqui, ó. B interseção com C. Tá vendo esse pedaço que eu colori? Deixa eu fazer de outra cor para você enxergar ele melhor. Olha aqui, ó. B interseção com C. Pintei de azul. Só que aí eu tenho que fazer o menos A. Então, esse pedacinho aqui que faz parte do conjunto A, eu tenho que tirar. Então, tirando esse pedacinho, sobra esse pedaço verde com esse azul. E justamente é o resultado do problema, tá? É a união do A interseção com C menos B unido com B interseção com C menos A. Fácil de fazer, tá? Essa atividade não é difícil de fazer. Eu espero que você tenha conseguido compreender aí esse pedaço da interseção menos um outro conjunto, tá? A gente tem que conseguir visualizar isso aqui em muitos momentos. Depois dessa questão, tinha a questão número 13. A questão número 13 é uma questão até um pouco mais fácil, porque ela é simplesmente desenhar e a partir daí chegar na conclusão. Eu vou desenhar os 3 conjuntos. Primeiro, deixa eu ver se são 3, né? São 3 conjuntos. Fala dos times de futebol. Primeiro, segundo, terceiro. Vou escrever o que está no texto. 22 alunos jogam futebol. Então, 22, futebol. 20 jogam vôlei. 20, vôlei. 16 jogam basquete. 16 jogam basquete. 9 jogam futebol e vôlei. Então, 9 jogam futebol e vôlei. 11 jogam vôlei e basquete. 11 jogam vôlei e basquete. 7 jogam futebol e basquete. 7 jogam futebol e basquete. 4 praticam os 3 esportes. Então, esses 4 aqui praticam os 3 esportes. E 5 não praticam nenhum.
Com base nessas informações, determine o número total, deixa eu escrever aqui no cantinho, ó, qual é o total de alunos da escola e o número de alunos que praticam pelo menos um. Ao menos um. Então, tenho que responder essas duas perguntas, beleza? Vamos começar então. Em primeiro lugar, vou colocar aqui, ó, futebol, vôlei e basquete. São os 3 esportes oferecidos lá, pelo menos aqui no problema. Vou começar aqui com nenhum. Então tem que ter um conjunto universo, tá? Eu estou criando aqui o conjunto universo, seria o conjunto de todos os alunos dessa turma ou dessa escola, não sei. Em uma turma. Todos os alunos... que é isso, cara? Esse conjunto universo aqui, ó, eu tenho que colocar aqui do lado de fora 5 alunos que não praticam nenhum. Já coloquei esse aqui. 4 alunos praticam os 3. Então, aqui no meio, ó, coloco esses 4 alunos. 7, futebol e basquete. Futebol e basquete tem que ter 7. Já tem 4, sobram 3. Então, ó, futebol e basquete agora tem 7. 11, vôlei e basquete. Vôlei e basquete tem que ter 11. Já tem 4, então faltam 7. 7 mais 4, 11. Futebol e vôlei, 9. Então, futebol e vôlei, 9. Já tem 4, faltam 5. 16 no basquete. 16 tem, ó, 7, 14, sobram apenas 2. 20 no vôlei. 9 com 7, 16, faltam 4 para inteirar os 20. Já foi. 22 futebol. 9 com 3, 12, faltam 10 para inteirar os 22 futebol. Terminei de preencher todos eles, começa sempre de baixo para cima, se estiver nessa ordem, né? Geralmente os problemas vêm nessa ordem, mostrando os times individuais, depois 2-2, depois 3-3, se tiver 4-4, então sempre nessa ordem. Qual o total de alunos? A gente vai somar todos os números. 22 aqui no futebol, 29, 33... 35, 40. Então, são 40 alunos nessa turma. Ao menos um esporte, ou seja, eu quero aqueles alunos que praticam pelo menos um. Pode praticar 2, pode praticar 3, mas aqui, esses 2 aqui praticam só o basquete, só o futebol e só o vôlei. 14 mais 2 são 16 alunos. 16 alunos praticam pelo menos um esporte. E a gente terminou aqui a atividade número 13, tudo bem? Vamos para o próximo, atividade número 14. Atividade número 14 diz o seguinte, olha, em uma escola há N alunos. Sabe-se que 56 frequentam o clube A, 21 o clube A e B, 106 frequentam apenas um dos 2 clubes e 66 não frequentam o clube B. Então são 2 clubes apenas. Vou desenhar aqui 2 clubes e fazer a interseção entre eles, tudo bem? Assim como eu tirei os dados do outro problema, a gente vai ter que tirar os dados desse problema também. Ele está dizendo, olha, que 56 frequentam A. Então, vou escrever aqui do lado, ó, 56 frequentam A. 21, A e B. 21, A e B. 106, apenas 1. 106, apenas 1, gente, é só o A mais o B, correto? Apenas 1. Então, eu vou escrever aqui, ó, A mais B, para a gente saber que é o apenas. Deixa eu escrever aqui embaixo, ó, apenas. Tem a palavrinha apenas, então é só dentro do A e só dentro do B. 66 não frequentam o clube B. Não B. Sendo assim, correto afirmar aqui o número de alunos. Então, ele está perguntando o número de alunos, N. Eu vou somar tudo que eu fizer aqui, tudo bem? Vamos lá. 21 A e B. Então, eu começo aqui, ó, pela interseção deles, tá? Sempre aqui. Observe que agora ele mudou de ordem. O problema está explicado de uma maneira diferente. Então, eu começo pelo 21 aqui. 56 no A. 56 menos 21, 35. Mais o quê? 106A mais B. Então, qual é o número que eu tenho que pôr aqui? Ó, 35 mais X igual a 106. É isso que eu preciso somar aqui. Então, vou fazer a continha de menos. Ó, 106 menos 35. Deve dar uns 71, alguma coisa assim. 10 menos 3 ali dá 7, 71. Ok? Fluiu? Facinho, não é? Mais o que ele falou? 66 não praticam aqui no B, ó, não estão no clube B. Então, esses 35 aqui do A, mais os que estão de fora, porque não pode estar dentro do B e tem que estar em algum lugar. Então, eles estão do lado de fora. São os alunos que não participam de clube nenhum. Então,
66 não B, deixa eu fazer a conta, 66 menos 35, 31. Então, 31 alunos estão aqui do lado de fora do meu conjunto universo, que não participam de nenhum dos dois clubes. Ok? 31. Isso aí. Não B já foi. Qual é o número de N? Agora a gente soma tudo. 106, 127, 158. 158 alunos. Resposta correta, letra C. N igual a 158. Tudo bem? É uma questão fácil, tá? É uma questão bem tranquila de fazer. Observe, se você não tinha conseguido ainda, com certeza depois dessa explicação fluiu, tá? É uma questão tranquila. Agora que a gente terminou, essa atividade também você pode me enviar. Vamos falar de conjuntos numéricos, só lembrar aqui um pequeno detalhe e falar sobre as frações geratrizes, que é a matéria importante de hoje, tudo bem? Olha só, lá no 6º ano, até antes disso, você já estava fazendo continha de mais, de menos, de vezes, dividir. Sua professora lá do 1º ao 5º te ensinou esses detalhes. Você aprendeu o conjunto dos números naturais, que a gente indica por N com um tracinho duplo aqui, tudo bem? Esse conjunto N aqui são os números comuns, o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e assim sucessivamente. Eles são infinitos. Esses números aqui dentro não tem número com vírgula, não tem o 1,5, 1,2, eles não existem dentro do conjunto dos números naturais. Isso é importantíssimo durante as atividades. Por quê, professor? Porque às vezes você pega lá uma equação de 2º grau. Seu professor passa lá uma equação, x² mais 3x menos 5 igual a 0. Aí você resolve a equação do 2º grau e encontra resultados positivos e negativos. Vamos resolver essa equação para ver o que dá? Não vai dar certo não, vai, talvez, quem sabe. B² menos 4 vezes A vezes C mais 4 vezes 5 vai dar um número muito louco aqui, raiz de 29, não vai dar número inteiro, então eu não vou calcular. Mas eu quero te dizer o seguinte, uma solução aqui é positiva e uma solução aqui é negativa, porque o termo C é negativo e esse aqui também seria negativo, vai virar uma bagunça. Mas o que eu quero dizer, se você acha, exemplo, x menos 1 e x2, um negativo e um positivo, e o resultado desse cálculo pertence ao conjunto dos números naturais, é obrigatório o aluno entender que apenas o número 2 serve como resposta. Esse número negativo aqui, ó, não está aqui dentro desse conjunto. Então, lá no enunciado do problema, quando a gente começa a ler o problema, que o texto traz aquele monte de informações lá, em algum momento ele disser assim, olha, x pertence aos naturais. Eu preciso entender que todas as respostas para aquele problema vão estar dentro do conjunto dos números naturais. Essa é a importância de entender a letrinha N. Tá? A gente precisa entender isso. Isso influencia na sua resposta. Então, tem que ficar ligado aí nos detalhes para você não errar, apesar de saber fazer equação, sabe chegar nos resultados, erra por causa de um pequeno detalhe lá porque não leu direito. Então, muita atenção aqui, tudo bem? Depois que a gente aprendeu essa parte dos números naturais, a gente aprendeu os números inteiros. Aí chega lá no 7º ano, seu professor te ensina os números negativos. Os números inteiros, lindos, maravilhosos. Quer acompanhar essa matéria aqui? Está na página 23, tá? O conjunto Z, o Z com um tracinho duplo, números inteiros. Agora tem números negativos, ó. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Observe que esses números aqui estão aqui dentro, olha lá. Tá vendo? Olha, são os mesmos números, mesma coisa. Quer dizer, então, que o conjunto dos números naturais está contido dentro do conjunto dos números inteiros. Ele é um subconjunto dos números inteiros, tudo bem? Então, números naturais, ele está lá dentro, está contido. Se você fosse desenhar um diagrama de Venn para exemplificar os conjuntos numéricos, você ia ter que fazer... Vou fazer quadradinho para fazer bonito, ó. Você ia ter que fazer assim, ó, conjunto dos números e outro conjunto lá dentro, ó. Aqui fora, conjunto dos números inteiros e aqui dentro, conjunto dos números naturais. É subconjunto, ele está lá dentro, um dentro do outro. E esse conjunto dos números inteiros, positivos e negativos, está dentro de outro conjunto. Tem um conjunto dos números racionais, os números com vírgula, que a gente precisa também escrever e entender, que a gente ainda não tinha chegado neles, ó, tá aqui do lado de fora.
Esse conjunto amarelinho aqui, ó, é o conjunto dos números racionais, é um quezinho com barra dupla. Conjunto dentro de conjunto, são os conjuntos numéricos, tá? E a gente ainda tem o conjunto dos números irracionais, tá? O conjunto dos números irracionais, ele não está dentro nem completa todo mundo aqui. Ele fica bonitinho assim, ó, do lado de fora. Tá? Esse aqui é o conjunto dos números irracionais. Olha só, agora que eu recordei conjuntos numéricos, falando tudo embolado hoje, gente, desculpa, tá? A primeira aula é porque eu ainda tô meio dormindo, tá? Então, releva. Olha só, agora que a gente fez essa pequena recordação aí, eu quero te lembrar o seguinte. Lá dentro do conjunto dos números racionais, são os números que têm vírgula, números decimais, possuem números inteiros, né? Positivos, negativos, números naturais, e os números racionais, que são as frações. Todo número racional pode ser escrito através de uma fração. Todo número racional. Exemplo, o número 4/2. Deixa eu escrever de rosa não, porque eu reparo depois que eu assisto a aula que o rosa a gente não enxerga direito. 4/2. Isso é uma fração, correto? Mas você concorda que a divisão é exata? E a divisão aqui é 2? Quer dizer que esse número aqui eu escrevi na forma de fração. E se eu escrevi esse número 2 na forma de fração, ele é um número racional. Só que o número 2 também é um número natural. E ele também é inteiro. Por isso que os conjuntos estão um dentro do outro lá, bonitinho, tá? Então, olha só, eu posso escrever números inteiros através de uma fração. Eu posso escrever números decimais exatos através de uma fração. E eu posso escrever dízimas periódicas através de uma fração. Olha lá, 3 maneiras diferentes de representar números através de fração. O número inteiro é o mais fácil, não tem segredo, e quando a gente está fazendo um cálculo que chega aqui, o mais legal de todos, correto? Quando chega numa fração que não dá um decimal, que não dá uma dízima, a gente deixa como fração na grande maioria das vezes. A gente nem calcula durante lá os cálculos, chegou no resultado, é uma fração, deixa a fração, beleza? Então aqui também é muito tranquilo, isso aqui é um decimal exato. Por que exato? Porque ele não tem reticências, ele não segue infinitamente, ele para aqui. E para terminar, não menos importante, a gente tem as dízimas periódicas. Dízimas periódicas. As dízimas periódicas têm esse nome bonito porque elas possuem um período. Esse número 3 aqui, ó, está repetindo infinitamente. Esse número é o meu período, tudo bem? Vamos falar só sobre dízimas agora. Vou escrever aqui alguns exemplos. 0,4444. Um detalhe. Eu posso escrever assim, repetindo o número, ou simplesmente 0,4, tracinho em cima. Esse tracinho indica que o 4 é o período, que esse número 4 vai repetir infinitamente, tá? Então, poderia escrever 1,023, tracinho em cima do 23. O que quer dizer? 1,023, 23, 23, 23, e esse 23 vai repetir infinitamente, tá? Cuidado com o detalhe, facinho de entender, ok? Outro exemplo, 23,52, 15, 15, 15, infinitamente. Poderia colocar o tracinho em cima do 15 ou escrever dessa maneira aqui também, para você entender que o 15 vai repetir infinitamente, tá? Só que agora, a parte importante do dia vamos escrever uma fração que gera esse número. Essa é a parte legal. Eu preciso de uma fração geratriz. A fração geratriz é uma fração que gera uma dízima. Ó. Fração geratriz. É uma fração que gera a dízima periódica. A mais fácil de todas é essa aqui. Ó. Esse aqui é o mais fácil de todos. Com certeza alguns já vão lembrar. 4/9. Por favor, utilize calculadora para você confirmar, tá? Para essa matéria é importantíssimo isso. Algumas frações a gente vai precisar simplificar e tudo mais. Então, precisa de calculadora. Já deixa ela pertinho aí. 4/9. Se você fizer na calculadora aqui essa divisão, ou mesmo armar e dividir, você vai achar um número 0,44444 infinitamente. Então, se eu pegar um número 7/9, professor, o resultado é 0,7777. Sim, correto. Quando a gente coloca um único número sobre 9, a gente gera uma dízima e o período é esse número que está aqui em cima.
Facinho, não é? Escrever dízima desse jeito. Uma outra dica é quando você pegar números que têm 2 algarismos. Exemplos, 51 sobre 99. Então, agora eu coloquei 2 números 9 embaixo. Então, o resultado aqui, 0,51, 51, 51, 51, infinitamente. Faz na calculadora, verifica se está correto. Outro, 123, 123 sobre 999. Qual é o resultado? 0,123, 123, 123, 123, infinitamente. Pode fazer na calculadora. Detalhe importantíssimo. Em alguns momentos, quando você faz uma dízima na calculadora, ela vai arredondar aqui, ó, o último algarismo. Ela coloca o último algarismo um número a mais. Isso é porque a calculadora arredondou. Ela não consegue te mostrar o resultado inteiro. Então, ela aumenta o último algarismo e fala, olha, acabou aqui. Então, só prestar atenção no último algarismo. Você não copia esse último algarismo, tá? Você deixa a dízima repetindo os números bonitinhos lá. Deixa o período sem modificar. Ok? Transformando números simples em dízima, essas dízimas mais simples, com um período, ou período de um algarismo, período de 2 algarismos, período de 3 algarismos, não importa, tá? É só colocar o 9 embaixo que dá certinho. Então, te mostrei as mais simples. Vamos para as mais complexas agora, ó. Quais são as mais complexas? 1,023, 23,52, 15. Aqui a gente tem dízimas mais legais. Como que eu escrevo isso, professor? Primeiro lugar, coloca a barrinha. Primeiro lugar é isso, é você colocar a barrinha da fração. Outro lugar, qual é o período? Qual é o número que está repetindo? Aqui é o 23, tá vendo? O 23 tem quantos algarismos? 2, o 2 e o 3. Aí você coloca o número 9 para cada número do período. Lembra disso? Então, facinho, não é? Esse número 0 aqui, ó, que é o número que está antes do período e depois da vírgula, é um número que está atrapalhando a nossa vida. Esse número que atrapalha a nossa vida aqui não vale nada, gente. Então a gente coloca para ele o número 0. Tudo bem? Esse 0 que está atrapalhando minha vida aqui, ó, eu coloco como número 0 aqui. E aqui em cima? Então a parte de baixo é assim. Vou fazer a parte de baixo aqui também de uma vez, ó, para você ver que é igual. Qual é o período aqui? Qual é o número que está repetindo? É o número 15, correto? O número 15 está repetindo? Então, são 2 algarismos, eu coloco 9 e 9. Esse 52 aqui, ó, tá atrapalhando a minha vida. Chato demais, não é esse 52? Então, esse 52 aqui são 2 algarismos. 0, 0, vale nada, beleza? Só isso. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos pegar o número inteiro, com período, ó. 1, 0, 2, 3. Ah, e se tivesse 23, 23? Peraí. 23, 23, infinitamente, professor. Eu tinha que pegar o número todo? Não tem como. Então, você pega só até o primeiro período, beleza? Só até o período. Número com período. Não precisa de vírgula. 1, 0, 2, 3. Vai fazer uma continha de menos. O quê? Número sem período, sem o 23. É só 1 e o 0. Coloca aqui. Agora, você resolve esse cálculo. Ó. 123 menos 10 é igual a 113 sobre 990. Vamos fazer esse cálculo na calculadora? 1013 sobre 990. Será que você consegue enxergar aí? O resultado que deu na minha calculadora? Só dá para ver poeira. 1,023, 23, 23, 23. Percebe que dá certinho a dízima periódica? Então, essa fração aqui, ó, que a gente acabou de escrever, é uma fração geratriz. Lembra disso lá do oitavo ano? Eu passei essa matéria para vocês? Então, tranquilo demais, não é? Fazendo a parte de cima aqui, ó, número com período, 23, 52, 15. Vai até o 15, que é o período. Então, escreve ele aqui, ó, 23, 52, 15. É o número 235.215. Menos, aí você vai escrever aqui agora o número sem o período. 23, 52. 23, 52. Olha só. Olha que conta gigante. Eu não espero que você faça essa continha armando tudo. Utilize calculadora. 235.215 menos 2.352 é igual a 232.863 dividido por 9.900. E eu vou fazer essa divisão aqui na calculadora. É igual a 23,52
Olha lá, 23, 52, 15, 15, 15, 15. Tudo bem? Sempre dá certinho. Segue o fluxo. Mapinha mental para você não errar isso mais. Fração geratriz. A gente faz o quê? Ó, vou dar um exemplo, tá? 25,0 35, 35. Ó, aqui embaixo eu vou colocar 99. Vou colocar de azul aqui, ó. Tudo bem? Algarismos do período. Beleza? Vou fazer de verde aqui, ó, o zero. Olha aqui o zero, ó. Esse zero, ele está antes do período, então ele é o anteperíodo. É o anteperíodo. Tem um algarismo, um zero. Dois algarismos, dois zeros. Tudo bem? Em cima, como é que eu faço a parte de cima? Ó, vou fazer de rosa aqui, ó. 25,035. Número com período. Com período. Vai fazer a continha de menos, vou fazer de laranja, ó, menos. A parte laranja não pega o período, até o zero, tá? Então, 25,0. Número sem período. Sem período. Tudo bem? Ó, vou colocar aqui, ó, sem e com, para você não confundir e ficar importante aí na sua vida. Tira um print, anota, porque isso aqui é o que você vai usar para fazer as atividades de hoje, tudo bem? Anota essa parte aí porque ela é importante. E de para casa, nós vamos fazer aí atividades da página 24. Volta o vídeo aí, tá? Se precisar. Página 24, número 15. O que é para fazer na número 15, pessoal? Escrever frações geratrizes. Nós precisamos fazer ela inteira, tá? É importante que a gente decore isso porque é matéria de Enem. Então, a gente tem que saber trabalhar com essas frações. Na número 16, a gente não vai fazer ela toda, porque ela é grande e eu não quero que você faça tudo isso, tá? Então, nós vamos fazer aqui, ó, letra A, letra C e D, porque na D tem uma equaçãozinha de segundo grau. E número 17. Não, vamos fazer só as duas? Vamos fazer só as duas, não vamos fazer 17 não, porque a 17 não é muito legal. Deixa eu aumentar uma aqui então, só para você não ficar triste. D e F. Olha aí, aumentei uma aqui e tirei a 17, para não ter reclamações, tudo bem? Duas questões apenas para você fazer bem direitinho, bem bonitinho, tá? Essa atividade tem que enviar, professor? Sim, essa atividade precisa enviar. Eu vou deixar o link lá bonitinho. Tem que enviar hoje, professor? Não, não precisa enviar hoje. Pode enviar até amanhã, até sábado, sem problema nenhum. Lembrando que eu vou corrigir na próxima aula. Então é importante que a atividade esteja pronta para você entender a correção, aprender caso faltou algum detalhe. Então é importante que você tenha feito sim, tá? Olha, fica com Deus. Excelente dia para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Fui.